27 de abril de 2024, sábado da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sábado, fim de semana chegou, descanso, família, amigos, é muito bom tudo isso, né, minha gente? Vamos começar essa manhã desse sábado meditando a palavra de Deus. Vamos ouvir a leitura e depois a reflexão dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 44 ao 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, aqui esse texto de hoje, nesse sábado, nós temos muitos elementos a refletir, não teremos tempo de refletir todos, mas algumas coisas que nos chamam bastante atenção nesse texto. Primeira coisa, que Paulo e Barnabé, eles disseram que como os judeus não quiseram receber a palavra de Jesus, aceitar e abraçar a fé, a partir daquele momento eles estavam partindo para a pregação dos pagãos. Minha gente, um ponto para nós refletirmos para a nossa existência. Deus, ele tem um projeto de amor, de vida, de felicidade plena para todo ser humano. Presta bem atenção, para todo ser humano. Deus não tem projeto de dor, de condenação, de mal, de malefício, qualquer que seja, para nenhum ser humano. Deus quer o bem de tudo aquilo que Ele criou. Acontece que Deus ele lança o seu convite, para o abraço do seu projeto, Ele lança o seu convite a todo ser humano. Acontece que as pessoas podem, como também podem não querer acolher o projeto de Deus, como nós vemos aqui. Por mandato de Deus, Paulo, ele vai aos judeus pregar por primeiro. Só que os judeus não aceitando, ele cumpriu a missão deles, né? Eles partem para pregar para os pagãos, né? E o texto diz claro que no final de tudo eles sacodem os pés contra os judeus que não quiseram aceitá-los. Então a gente vê aqui, minha gente, que Deus ele está chamando o tempo todo a gente para conversão. Deus está dando oportunidade o tempo todo para o ser humano se voltar para Ele, né? Às vezes a gente vai falar, quando a gente vai, por exemplo, dar um curso sobre o inferno, né? Um curso de escatologia, né? Do céu, do inferno, do purgatório, salvação, condenação, esses assuntos.
Quando a gente vai falar de inferno, tem muita gente que titubeia, que esperneia, que não quer aceitar a doutrina da igreja, e é sempre aquele discurso que é um discurso desfundamentado, biblicamente, teologicamente. Deus, ele é bom, ele não condena ninguém. Na verdade, isso é uma verdade de fé. Deus é bom. É uma verdade de fé que também que Deus não condena ninguém. Mas a gente precisa perceber que a problemática é outra e o problema não está em Deus, minha gente. Olha, o texto é muito claro que os apóstolos eles foram pregar o evangelho para os judeus primeiro. Depois, sendo rejeitados, eles se voltaram para pregar para os pagãos. Então, o problema da rejeição, da separação eterna, ou daquilo que nós chamamos de inferno, que é tudo a mesma coisa, não é um problema que diz respeito a Deus. Diz respeito ao nosso não, à nossa renúncia de abraçar a Deus, de estar em Deus. Vocês conseguem entender? Porque às vezes as pessoas colocam a culpa do mal em Deus. Se tem alguém que não é culpado pelo mal, mesmo o mal temporal, como também o mal eterno, que é a condenação eterna, esse é Deus. Deus fez de tudo. Aliás, minha gente, vou contar um segredo para vocês. Deus fez algo para o nosso benefício, para o benefício de todos os seres humanos, que nenhum ser humano teria coragem de fazer. Ele entregou o seu filho, que não é um ser humano qualquer, é Deus com ele. Olha, Deus entregou um pedaço dele para ser morto, humilhado, sacrificado em benefício da criação e do ser humano. Você acha que Deus faria isso? Dar um pedaço dele para ser maltratado, para depois os destinatários daquele sacrifício serem condenados? Minha gente, se tiver condenação, eu digo sempre, se tiver alguém no inferno, Deus não tem culpa mínima. A gente tem que ter consciência disso. Me veio na cabeça agora um outro exemplo, que é um exemplo similar a este da leitura, que é Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio ele começou a pregar, em certa ocasião, pregar e falar de Jesus Cristo e falar da verdade. E incomoda, né, minha gente? Começa a falar do evangelho, das coisas certas, da vontade de Deus lá na sua casa para você ver. Você vai ser... Vão se levantar contra você. Ah, larga a mão de ser brado de sacristia. Ah, larga a mão de ser intolerante, intransigente. Como que a turma fala, né? Ah, é muito fanatismo, né? Larga a mão, Deus não é nada disso, não é nada disso, né? Não precisa de tudo isso, não é isso que as pessoas falam. E Santo Antônio de Pádua começou a pregar. Chegou um momento que ninguém mais queria ouvir. E aí os peixes se colocaram a ouvi-lo. Olha que bonito. Os peixes colocaram a ouvi-lo porque os seres humanos já não queriam mais saber da verdade. Então, mas ele pregou, né? O problema não está em quem falou, o problema está em quem não quis ouvir, que é o mundo de hoje. E nós também, né? E nós também. E aí, minha gente? Então, a primeira coisa que a leitura nos dá essa informação é que Deus está fazendo a parte dele, viu, minha gente? Você pode ter certeza, quando a palavra de Jesus chegar aos quatro cantos do mundo, a todas as culturas e a todas as pessoas, Jesus vai voltar, porque ele cumpriu a missão que ele tinha por meio da igreja. Se ele não voltou ainda é porque o evangelho não chegou a todo mundo. Você pode ter certeza. Isso está no catecismo, isso é bíblico. Padre, quando Jesus vai voltar? Quando todo mundo tiver consciência do evangelho. Mas não quer dizer quando todo mundo estiver vivendo o evangelho, mas tiver consciência, ouvir a voz de Deus. Agora, querer aceitar ou não depende de cada um, de cada ser humano. E aí o texto continua. E um outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês esse sábado, nessa manhã de sábado, é que
Paulo, então, ele parte para anunciar para os pagãos. E o texto vai dizer, no versículo 48 deste capítulo 13, que os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram Paulo dizer que o Senhor tinha mandado pregar para eles. Os pagãos ficaram muito contentes e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçavam a fé. Minha gente, Deus quer salvar a todos. A palavra de Deus, ela deve chegar a todos os lugares. Eu sempre digo para muitos leigos, e às vezes nas minhas homilias, vocês também, sobretudo domingo passado, que foi o domingo do Bom Pastor, nós também somos pastores. Aliás, vocês leigos, você que está me escutando, né? Você também é pastor. Por quê? Porque o evangelho, ele, se depender somente dos pastores legítimos, que são os sacerdotes e os diáconos, né? Sacerdote, não sei se você sabe, mas quem é sacerdote? Bispos e padres são sacerdotes. Diáconos não são sacerdotes. Quem são os pastores da igreja? Os sacerdotes e os diáconos. Ou seja, bispo, padre e diácono. Se depender somente dessa classe de fiéis, o evangelho não vai chegar onde ele deve chegar. Por isso que Deus conta também com você, leigo, para fazer o evangelho se transformar em vida, na sua vida, no seu testemunho, lá onde você vive, no seu trabalho, né? Onde você estuda, os jovens, na balada, no convívio com amigos, sobretudo amigos que não vêm à igreja. Jesus está contando com você para levar o evangelho, para o evangelho chegar até lá. Então, quando a gente toma noção dessa verdade, a gente passa a ter um pensamento muito mais global, muito mais universal, muito mais chamado também católico. O que é um pensamento católico ou universal? Um pensamento que tem amplitude, amplo. É um pensamento, é uma concepção de igreja que abraça todo ser humano, que abraça todas as classes de seres humanos. Minha gente, a gente não pode fazer acepção de pessoas na pregação do evangelho. Não pode. Não pode. A gente tem que abraçar a todos. E quando a gente fala de abraçar a todos, de estar com todos, de conviver com todos, de falar de Jesus a todos, isso não quer dizer que nós devemos ceder a tantas ideologias e propostas que acabam por ferir o evangelho. Esse é um grande problema, presta bem atenção, é um grande problema na pregação do ecumenismo cristão. Se a gente for levar a sério o que está no catecismo sobre ecumenismo e os documentos da igreja, inclusive do concílio sobre comunismo, e vou até além do comunismo, o diálogo interreligioso, porque ecumenismo diz respeito ao diálogo com religiões cristãs, né? Quando a gente fala diálogo interreligioso, é como se fosse, entre aspas, o ecumenismo com religião não cristã, que também deve existir. Mas aí é uma problemática, as pessoas não sabem fazer ecumenismo, não sabem fazer diálogo interreligioso sem jogar fora a sua fé. Então é melhor que não faça, né? Por quê? Porque o objetivo do ecumenismo, do diálogo interreligioso, sempre tem que ser, o objetivo tem que ser esse. Nós precisamos conquistar essas pessoas para Jesus. Tem que ser esse pensamento, minha gente. Senão perde o sentido. Perde o sentido. Eu vou dizer uma coisa para você que está me escutando, que provavelmente ou certamente é leigo, né? Eu acho que sacerdotes não precisam escutar minhas pregações, né? Por conta própria, pelo seu próprio instinto espiritual sacerdotal, tem condições de preparar suas homilias, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu faço de tudo
para eu faço de tudo para poder envolver o quanto mais pessoas possíveis para Jesus. Eu vou dizer a vocês uma estratégia que eu faço no meu sacerdócio. Quando eu estou num púlpito, numa mesa da palavra, no ambão, pregando o evangelho, é doutrina da igreja, é escritura, é vida dos santos, e é isso e acabou. Eu não tenho que pregar a mim mesmo. Por isso que às vezes tem pessoas que escutam as minhas homilias dominicais e tem pessoas que têm uma visão de mim como um padre tradicionalista. Eu não sou. Eu sou fiel à tradição, sou fiel ao magistério, sou fiel à escritura, à doutrina da igreja. Porque eu acho que quando a gente está pregando numa celebração eucarística, ali aquela celebração supõe-se que lá estejam somente católicos batizados. Então a palavra é exigente, sim. Mas agora quem me conhece, quando eu estou fora do ambão, fora da mesa da palavra, fora do púlpito, eu procuro conviver com todas as pessoas. Minha gente, eu não sou intolerante religioso, eu não sou proselitista, eu não sou pessoa chata, fundamentalista, porque não é assim que se prega para pagão. Aprendamos com São Paulo. São Paulo dá o testemunho de Jesus ressuscitado para os pagãos. É muito bonito isso, minha gente. Olha o jeito que ele prega, que ele convence, ele vai arrastando multidões de pagãos. Às vezes a gente quer pregar com certa rispidez e rigidez que não é conveniente a quem não conhece Jesus ainda. Eu digo brincando sempre, né? Algumas pessoas que são próximas. A cintada, né? A lapada, né? Que fala. A lapada, a cintada, a paulada. A gente dá e a gente recebe quando a gente está na Eucaristia, porque aquele ambiente é para batizado, é para pessoa que já conhece Jesus. Aí é hora de cintada e de lapada. Mas fora dali, minha gente, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que ser carinhoso, tem que ser hospitaleiro, tem que ser condescendente. As pessoas, elas permanecem no erro porque elas não conhecem o que é o correto, o que é a verdade. Eu sempre digo isso. Olha, minha gente, quem de fato experimentou ao menos uma vez Jesus Cristo, nunca mais o abandona. Às vezes a gente julga e julga errado. Se a pessoa está longe de Jesus, está numa vida errante, é porque ela não experimentou Jesus ainda. Por que você tem tanto preconceito, tanta discriminação, tanto julgamento? Vocês conseguem perceber? Esteja ao lado de quem precisa conhecer Jesus ainda. Esteja ao lado, né? Olha, eu dou testemunhos muito bonitos disso, viu, minha gente? Muito bonitos disso. Eu dou testemunho disso até mesmo na paróquia onde eu estou hoje, a paróquia São João Batista. Pessoas que não vinham à missa dominical com assiduidade, com frequência, como está no mandamento da igreja. Hoje eu já vejo essas pessoas todos os domingos na Assembleia. É a alegria do meu coração, minha gente. Partilhando um pouco com vocês. Mas você pode ter certeza que eu não fui com legalismo, com a lei. Você está errado, você não vai para o céu. Você não... Seja condescendente. Pense um pouco nisso. Desejo um fim de semana cheio de Deus a você. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.